Boa noite, meu nome é Esther, professora de biologia. Você consegue me ouvir bem, Gabriel? Tô ouvindo bem. Vamos iniciar uma das aulas de revisão para AP1 do CDR, de genética. Qualquer dificuldade que você tiver em ouvir, me avisa, tá? Tá bem. Você botar uma letra bem grande. Descobri que segredo é 175%. Vamos lá. Considere uma espécie 2N igual a 4, com um sistema de determinação de sexo tipo XX, XY. Uma fêmea do genótipo azão, XDzinho, XDzinho, cruzou com um macho com o genótipo azinho, XDzão, Y. Considere o macho da prole desse cruzamento, macho F1. Faça um esquema. Faça o esquema do cromossomo durante a meiose de uma célula do macho F1. Nas fases de metáfase 1, metáfase 2, telófase 2. Considere que não houve permuta entre os genes em questão e os centrômeros. Represente os alelos de dois genes em todas as cromátides. Primeiro, se tiver alguma doença, essa doença pode ser. Deixa eu só ler aqui, que é a primeira vez que eu olho essa questão não está dizendo que a doença é recessiva ou dominante. Não está dizendo. Está dizendo que sobre a forma de manifestação ou como ela é herdada. Ou seja, essa pessoa, essa mulher, ela herdou do pai e da mãe o gene recessivo para a doença. E esse homem, ele herdou da mãe o gene dominante para a doença. Mas na questão não está dizendo que essa doença se manifesta ou na recessividade ou na não dominância. Provavelmente isso aí é daltonismo. O daltonismo é passado somente pelo pai. Tá? Ele é passado somente pelo pai, porém ele é recessivo. Uma mulher não manifesta daltonismo. Normalmente não. Só se ela tiver uma mutação genética que permita que o daltonismo se instale. Mas normalmente o daltonismo se manifesta somente em homens. Tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a figura. Mas, Esther, por que daltonismo? Não tem nada dizendo aí sobre doença? Sobre nome nenhum de doença dizendo aí? Desenho pode significar daltonismo. Desão dominante e desenho recessivo. Toda vez que a gente bota D, é uma convenção que esse D seja daltonismo. Se for porque foi o cara que caracterizou essa doença. Se for uma outra doença, ele tem que usar uma outra letra ou um outro signo. Tá? Porém, nessa Entendi. só usou a letra. Ele não disse o nome da doença, nem disse a forma de transmissão dela. Mas normalmente, quando tem Dzinho, é daltonismo, tá? Olha só. Parental. Azão, X, Dzinho, X, Dzinho. Azinho, Ezinho, X, Dzão, Y. Por quê? Porque a mulher só pode ser XX e o homem XY. Eu estou falando nessa questão aqui, porque existem outras mutações que podem alterar a conformação dos gametas. Pode ser X0 ou XXY, XYY, tem outras conformações. Mas quando se trata de pessoas saudáveis, a questão não fala isso, mas a gente entende que são pessoas saudáveis, mas que herdaram uma doença. E essa doença é conhecida por esse D. Aí, o filho é homem. Azão, azinho,
X Dzinho Y. Esse Dzinho, ele veio da mãe. O daltonismo, ele costuma se manifestar em recessividade. Então, esse macho é daltônico, tá? A mesma coisa de hemofilia. Ah, minto. Nesse caso do daltonismo, ele teria que herdar o Dzão do pai para ser daltônico. Como ele herdou o Dzinho da mãe, ele não é daltônico. Já a hemofilia é diferente. Hemofilia é representada pelo Hzinho. Quando ele recebe o Hzinho da mãe, hemofilia, ele já manifesta a doença, no caso do homem. Aqui a figura. Está reduzido para a primeira. Azão, azinho. Desenho, cromossomo sexual Y. Isso aqui é a metáfase 1, ou seja, os cromossomos estão emparelhados, um do lado do outro. Como na questão foi mencionado que é 2N igual a 4, nós temos que representar 4 cromossomos, só que esses 4 cromossomos duplicados, porque está na metáfase 1. Metáfase 1 ou metáfase 1 da meiose e metáfase da mitose, todos os cromossomos estão duplicados. A diferença é que na metáfase 1, os cromossomos estão emparelhados. Na metáfase da mitose, eles estão alinhados, um em cima do outro. Já na metáfase 2, esses cromossomos estarão alinhados, um em cima do outro. Na metáfase 1, um ao lado do outro. Deu para entender essa parte? Porque precisa ter certeza dessa parte que sempre cai esse desenho. Deu, sim. Tá, sempre cai esse desenho. Metáfase 2. Olha só, os cromossomos estão alinhados. Vermelho em cima, vermelho embaixo. Verde em cima, verde embaixo. Azão, Dzinho. Esse aqui é o genótipo de origem materna. Azinho, cromossomo Y. Genótipo de origem paterna. Telófase. Esses cromossomos aqui, eles foram divididos ao meio, se formou uma linha aqui no meio. Esse A e esse Dzinho foi para o lado esquerdo e esse A e esse Dzinho foi para o lado direito. A mesma coisa aconteceu com o Azinho e o cromossomo Y, Azinho e o cromossomo Y. Na telófase, a célula é dividida. Na anáfase, a célula é dividida. Na telófase, são células que já foram divididas. Minto. Na anáfase, a célula começa a se dividir. Na telófase, é o resultado final, onde as células já estão divididas. Esses cromossomos vermelhos são os cromossomos X, ou seja, são os espermatozoides, no caso, que vão dar origem a meninas. E o cromossomo verde são espermatozoides que vão dar origem a meninos. Por isso que tem o cromossomo Y ali, tá? Vamos lá. Agora eu vou voltar para a pergunta, porque eu dei um pulo e essa resposta não faz sentido sem a pergunta. Número 2. Alelos dominantes de 2 genes, azão e rizão, localizados em cromossomos diferentes, são necessários para o desenvolvimento de pelos grossos e curtos em uma determinada espécie de mamífero. Os genótipos azão ou azão-azinho resultam em pelos grossos e genótipos rzão ou rzão-rzinho resultam em pelos curtos. Os genótipos homozigóticos recessivos azinho e rzinho resultam em pelos finos e longos, respectivamente. Uma fêmea com genótipo azão-azinho, rzão-rzinho, cruzou com um macho com genótipo azinho-rzinho. Qual a proporção esperada de filhotes com pelos finos e curtos? Justifique a sua resposta apresentando o quadro de Punnett
com a frequência dos gametas parentais e com a frequência genotípica da prole. Essa questão aqui essa é a quinta questão, mas enfim, eles trocaram ordem. Olha só. Quadrado de Punnett, antes de acontecer o quadrado de Punnett, você tem que colocar os parentais. Qual o genótipo da mãe? Azão, azinho, Rzão, Rzinho. Qual o genótipo do pai? Azão, azinho, 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 Rzão, Rzinho. Olha só. Azão, azinho, Rzão, azinho, Rzinho. Um meio, um meio. Genótipo da mãe. Azão, Rzão, azão, Rzinho, azinho, Rzão, azinho, azão, Rzinho. Azão com azinho, azão, azinho. Rzão com Rzão, Rzão, Rzão. Azão com azinho, azão, azinho. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Azão com azinho, azão, azinho. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Azão com azinho, azão, azinho. Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Apareceu uma coisa diferente aqui. Azão, azinho, Rzinho, Rzinho. Os outros todos três dão o genótipo repetido. Vamos continuar. Azão, azinho, 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 azinho. Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Azão, azinho, Rzão, Rzinho. Azão, Rzinho. Azão, azinho, Rzinho. Aqui está errado. Deveria ser azão, azinho. Esse genótipo aqui tem que ser igual a esse aqui, por causa da proporção. Ele botou azinho, azinho aqui, mas não está certo. Aqui está certo. E aqui também está errado, olha só. É porque eles mudaram a ordem. Era para esse aqui, ó, tá nessa linha aqui. Eles mudaram a ordem. Por isso que na hora de digitar aqui, eles confundiram. Azinho com azinho, azinho, azinho. Rzão com Rzão, Rzão, Rzão. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Se aqui está um A maiúsculo, ele se junta com esse A minúsculo, formando azão, azinho. Esse R minúsculo se junta com esse R maiúsculo, Rzão, Rzinho. Aqui está certo, aqui está errado. Eu acho que eles erraram na primeira linha ali, não não deveria ser azão não, é azinho mesmo. Onde? Essa linha aqui? A linha vermelha aqui, da primeira coluna. Aqui? Não, a vermelha mesmo aqui, ó, onde tá um quarto ali, o azão Rzinho, o último, é Esse azinho aqui? Rzinho mesmo, o de baixo. Esse Aqui aí, deveria ser azinho, Rzinho. azinho Rzinho. Isso. Azinho, Vai Rzinho. ficar certinho lá no final também. Ia ficar certinho no final, porque aqui tá errado. Tá tudo errado aqui. A única coisa que tá certa é esse aqui, ó. Rzinho, Rzão, Rzinho. Aqui tá errado. Azinho, azinho, Rzinho, Rzinho. Não tá certo. Não é possível. Se aqui é azão e aqui é azinho, aqui tinha que ser azão, azinho. O que eles Não, mas erraram, eu acho que é azinho mesmo, no começo, que não. Você tem colocaram que lá em... cruzar esse aqui com esse aqui. Então, mas é azinho Rzinho com azinho Rzão, azinho e azinho Rzinho, entendeu? Não, peraí, olha só.
Aqui no superior, na vertical, você tem que cruzar esses dados com esse na horizontal, no caso, você tem que cruzar os dados na vertical. Esse Sim. primeiro A cruza com esse primeiro A. Azão, azinho. Tá certo? Uhum. Tá Esse certo. primeiro R cruza com esse R aqui. Rzão, Rzão. Também tá certo. Esse primeiro A cruza com esse Azinho aqui. Azão, Azinho. Tá certo. Esse primeiro R cruza com esse Rzinho. Rzão, Rzinho. Perfeito. A primeira linha tá certa. Sim. Já aqui na segunda linha, Azão cruza com Azinho, Azão, Azinho. Uhum. Rzinho cruzando com Rzão, Rzão, Rzinho. Perfeito. Esse Azão cruzando com esse Azinho, Azão, Azinho. Tudo correto. Rzinho cruzando com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Tudo ótimo. Já aqui, ó, eles tinham que continuar isso aqui, ó, não está errado. O que está errado é essa linha aqui. Você vai ver por quê. Azão, Azinho com Azinho, Azinho, Azinho. Perfeito. Rzão com Rzão, Rzão, Rzão. Perfeito. Azinho com Azinho, Azinho, Azinho. Perfeito. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Perfeito. Agora, por que tem 3 Azão? Não tem sentido. Esse A aqui É porque deveria ser eles erraram aí. Deveria ser um azinho aí, em vez de ser do azão. isso Porque é do altera a gameta, proporção né? dos gametas. Isso altera a proporção final dos gametas. Olha só. Azão, Azinho com Azinho, Azinho, Azinho. Rzinho com Rzão, Rzão, Rzinho. Azinho com Azinho, dá Azinho, Azinho. Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, Uhum. só teria um Azinho, Azinho, Rzinho, Rzinho e um Azinho, Azinho, Rzão, Rzinho, que na verdade dá o mesmo resultado desse e desse. Uhum. Só que pela proporção que eles colocaram aqui, é que está confuso. Porque essa letra aqui deveria ser azão, se concordar com essa letra aqui. Então, deveriam ser 4 azão, azinho, rzão, rzinho, 2 azinho, azinho, rzão, rzinho, ou azinho, azinho, rzão, rzinho, e 1 azinho, azinho, rzinho, rzinho. A proporção dessas respostas aqui está completamente diferente do que no quadrado Punnett que eles fizeram. Só que você, que é um aluno inteligente, vai saber que eles erraram, mas você não pode errar, porque eles podem alegar erro de digitação. Quem reclamar da correção dessa questão vai precisar, vai ter a pontuação alcançada, porque o gabarito, você não sabe se eles digitaram errado no gabarito e corrigiram certo, ou se eles corrigiram errado segundo o gabarito. Porque eu não estou cursando a disciplina. Então, eu não sei o que eles fizeram. Provavelmente, eles digitaram errado no gabarito, mas quem reclamou teve a pontuação correta, se a pessoa fez o correto. Então, olha só. 1, 2, 3, 4 oitavos. Pelos grossos, azão, azinho, rzão, traço. 1 oitavo. Pelos longos, grossos e longos, azinho, azão, azinho, rzinho, rzinho. 2 oitavos. Pelos finos e curtos, azinho, azinho, rzão, traços. E 1 oitavo pelo fino e longo, azinho, azinho, rzinho, rzinho. Essa é a proporção correta. No lugar desse 3 oitavos, é 4 oitavos. No lugar desse 3 oitavos, são 2 oitavos. Entendeu? Vai mudar a questão praticamente toda. Não entendi, mas eu acho que estaria errado, hein? Porque não estaria de acordo com lá com o genótipo, com o que tem o genótipo da espécie aí. Porque só tem um azão na espécie, não teria como ficar um 4 oitavos, porque não bateria com o genótipo. Sim, mas eles erraram aqui no cruzamento.
Se eles colocassem azinho aqui e azinho aqui, ficaria certo. Mas eles colocaram azinho aqui e azão aqui. Não tem como isso dar esse resultado. Esse resultado aqui está certo. Só que o que está errado é o gabarito que eles colocaram, entendeu? O problema deles foi só a erro de digitação. Se eles botassem um azinho, Entendi. ficaria perfeito. Mas eles colocaram um azão. Quem fez o gabarito é que errou. Mas na digitação. Mas o cálculo completo da questão está certo. Você entendeu? Entendi. A questão, você entendeu? A proporção que está aqui, ó, 3:1, 3:1. Tá certo. O problema foi só um erro de digitação aqui. Mas o contexto da resposta está certo. Deixa eu passar para a questão 3. Uma pesquisadora estuda uma espécie de planta dioica, flores femininas e masculinas em indivíduos separados, na qual folhas enrugadas e espinhos definos são fenótipos mutantes. Espinhos finos são fenótipos mutantes. Para analisar o padrão de herança dessas mutações, essa pesquisadora realizou os seguintes cruzamentos recíprocos a partir de linhagens puras. Isso sempre cai na P1, tá? P, plantas parental. Quem é o parental? São os pais. Cruzamento 1, plantas femininas com folhas lisas e espinhos grossos, versus plantas masculinas com folhas enrugadas e espinhos finos. Cruzamento 2, plantas masculinas com folhas lisas e espinhos grossos, versus plantas femininas com folhas enrugadas e espinhos finos. O que foi encontrado? Qual o resultado desse cruzamento aqui? 100% folhas lisas e espinhos grossos. Isso aqui é o caractere dominante. Cruzamento 2. 50% de plantas masculinas com folhas enrugadas e espinhos grossos. 50% de plantas femininas com folhas lisas e espinhos grossos. Lembre-se que o mesmo padrão de herança deve explicar os dois cruzamentos. Analise a genética da variação da cor das folhas separadamente da genética da variação das folhas da forma dos espinhos. Letra A. O gene que determina a folha lisa ou enrugada dessa espécie da planta deve estar em um cromossomo autossômico ou sexual. O que você acha, Gabriel? A resposta para essa questão é sempre igual. O gene que condiciona essa proporção diferente está É ligado ao autossômico. qual? É X? Ligado ao X? Não sei. Perfeito, é ligado ao Não. X. X mesmo. Isso. Agora, outra questão. Bem, o gene que determina a forma grossa ou fina do espinho nessa espécie de planta deve estar em cromossomo autossômico ou sexual? Eu vou te mostrar aqui o gabarito, que você vai entender o raciocínio melhor. Espera aí. Compartilhei o lugar. Pronto, olha só. Olha o desenho que foi apresentado no gabarito. Você precisa fazer um genótipo para as plantas. X, X, Ezão, Ezão. F, F. Isso aqui é o genótipo feminino, dominante.
X, Ezinho, Y, Fzinho, Fzinho. Por que tem esse genótipo? Porque a questão fala o seguinte: uma pesquisadora estuda uma espécie de planta dioica, flores femininas e masculinas em indivíduos separados, na qual folhas enrugadas e espinhos finos são fenótipos mutantes. Toda vez que o fenótipo é mutante, ele é recessivo. Para analisar o padrão de herança das mutações, essa pesquisadora realizou os seguintes cruzamentos recíprocos a partir de linhagens puras: plantas femininas com folhas lisas e espinhos grossos, versus plantas masculinas com folhas enrugadas e espinhos finos. 100% de plantas com folhas lisas e espinhos grossos, ou seja, tudo que aparece na F1 é dominante. Quando você vai desenhar o genótipo, você vai colocar o que aparece na F1 como dominante, Fzão, Fzão. O que não aparece na F1 é recessivo, Fzinho, Fzinho. Você vai colocar XEzão, XEzão, Fzão, Fzão. XEzinho, Y, Fzinho, Fzinho, ou seja, é recessivo. Folhas de espinhos grossos é 100%. Você já sabe que você vai desenhar isso aqui, ó. Dominante. Já o recessivo, você vai colocar embaixo X, Ezão, Y, Fzão, Fzinho, porque isso foi um cruzamento. Provavelmente ele herda um F do pai e herda um F da mãe. Já no cruzamento 2, plantas masculinas com folhas lisas e espinhos grossos, X, Ezão, Y. Folhas femininas com plantas enrugadas e espinhos finos, XEzinho, XEzinho. Fzinho, Fzinho. 50% das plantas masculinas com folhas enrugadas e espinhos grossos. 50% das plantas com folhas lisas e espinhos grossos. Por que ele está falando, ele está usando essa proporção 50 por 50? Porque ele acredita que foi o genótipo heterogamético. Ele herdou metade do pai e metade da mãe. No caso, Ezão, Ezinho na planta feminina e Ezinho na planta masculina. Então, deu 50%, 50%. O gene que determina a folha lisa ou enrugada nessa espécie deve estar em cromossomo sexual, uma vez que no cruzamento 2, a F1 apresenta proporção fenotípica diferente entre machos e fêmeas. Já na letra B, que é a seguinte pergunta: o gene que determina a forma grossa ou fina dos espinhos nessa espécie de planta deve estar em cromossomo autossômico ou sexual. Nesse caso, o que determina a forma do espinho, se ela é grossa, se ela é fina, está em cromossomo autossômico, já que em ambos os cruzamentos, as proporções fenotípicas entre macho e fêmea foram as mesmas, tá? Então, sexual é só na parte reprodutiva. O autossômico está em todas as células. Letra C. Segundo a sua explicação para os resultados, indique o genótipo das plantas das classes parental e F1 do cruzamento 1. Isso é o que a gente já colocou. Ah, não. Aqui eles vão explicar melhor. Fazer o quadrado de Punnett. Tudo se resolve com o quadrado de Punnett. Parental. XEzão, XEzão, Fzão, Fzão. XEzinho, Y, Fzinho, Fzinho. Para fazer o cruzamento. Aqui é o macho, o horizontal superior, lateral vertical é a fêmea. XEzão com XEzão, Ezão, Ezinho. XEzão com Y, XEzão, Y. XEzão com XEzinho, XEzão, XEzinho. XEzão com Y, XEzão, Y. 100% das folhas lisas. Ou seja, o macho tem Ezão dominante. A fêmea tem um Ezão dominante. Então, esse Ezão domina o Ezinho.
Então, ele vai apresentar a folha lisa. Já se tratando da questão dos espinhos, Fzinho, Fzinho, Fzão, Fzão. Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho. 100% das plantas com espinhos grossos. Essa questão está permitindo o genótipo do cruzamento 1. Então, o genótipo do cruzamento 1 a gente consegue encontrar dessa forma. Espera aí que eu vou parar a gravação, porque senão vai ficar uma aula enorme igual a da outra.